Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo, tipo agora. E caso você tenha alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, no Depois da Meia-Noite, que sairá na semana que vem. Mas eu já estou falando demais, então chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Hoje, iremos mergulhar em mais um capítulo sombrio da história americana, onde o amor e o crime se misturaram para criar uma história arrepiante que continua a nos assombrar até hoje. Em um momento de puro desespero, duas almas se juntaram e causaram ainda mais caos. Definitivamente você já ouviu o nome dos dois em algum lugar: Bonnie e Clyde. Eles acabaram se tornando uma dupla absurdamente notória, cuja sede insaciável pela rebelião deixou um rastro de sangue no coração da América. A história deles capturou a imaginação do público e eles acabaram se transformando em figuras lendárias e até mesmo heróis populares que desafiaram as autoridades durante um período de dificuldades econômicas. E, eventualmente, até foram imortalizados em livros, filmes e músicas, consolidando assim o seu lugar na história do crime americano como uma das duplas de bandidos mais ínfames e romantizadas de todos os tempos. Enquanto alguns os viam como heróis, na realidade, eles não se passavam de assassinos em série que se aproveitaram do momento de desespero que o país estava enfrentando. Vamos voltar então lá para os anos 20, que foi uma década repleta de exuberância, inovação e prosperidade. Imagine o seguinte: ruas cheias de pessoas felizes dançando o famoso jazz, normas sociais sendo quebradas e o mercado de ações disparando loucamente. Sem sombra de dúvida, foi a década das mudanças, da esperança e dos sonhos sem limites. Foi nesse período que muitos americanos tiveram carros, rádios e telefones pela primeira vez. Os carros trouxeram a necessidade de boas estradas, o rádio trouxe o mundo para mais perto de casa e o telefone conectou ainda mais as famílias e os seus amigos. Mas infelizmente, quando o calendário marcou 1929, tudo mudou. Foi nesse ano que o mundo mergulhou em um momento extremamente sombrio que ficou conhecido como a Grande Depressão. Onde antes eram ruas movimentadas, agora se tinham cidades fantasmas. Os bancos, que costumavam ser os pilares da estabilidade financeira, passaram a se tornar monumentos vazios para sonhos despedaçados. O barulho das fábricas e indústrias foi substituído pelo silêncio ensurdecedor de milhões de pessoas desempregadas. Tudo começou no dia 29 de outubro daquele ano, quando os preços das ações despencaram na famosa Wall Street e, consequentemente, destruindo as fortunas e acabando com a economia em uma velocidade assustadora. Foram 10 anos muito difíceis para todo mundo e, com isso, muitas lições foram aprendidas e regulamentos foram criados para evitar que algo parecido acontecesse novamente. E é com isso que começamos o caso de hoje. Bonnie Parker nasceu no dia 1º de outubro de 1910 na pequena cidade de Warrenna, no Texas. E quando eu digo pequena, era pequena mesmo. Só para vocês terem noção, naquela época tinha uma população de apenas 500 habitantes. Não era 500 mil? Não. Apenas 500 mesmo. Bonnie era a segunda de 3 filhos de Charles Parker e Emma Krause, mas, infelizmente, quando ela estava com apenas 4 anos de idade, o seu pai acabou falecendo e ela passou a ser criada pela mãe e pela avó. Podemos dizer que, desde criança, Bonnie sempre foi muito inteligente e criativa, com talento natural para escrever poesia, e não é à toa que ela era apaixonada por livros.
Mas, além desse lado criativo e romântico, ela também tinha um lado mais rebelde. Ela era o tipo de pessoa que amava atenção e também, quanto mais aventura, melhor. Tanto que ela levou isso pelo resto da sua vida. Enquanto crescia, assim como muitas pessoas que vêm de cidades pequenas, ela começou a criar um desejo muito grande de sair da cidade pequena, da cidade rural onde ela morava, e cair nesse mundão. Mas o seu grande sonho e o seu grande objetivo de vida era se tornar super famosa e virar uma atriz hollywoodiana e então viver aí dessa vida maravilhosa, cheia de glamour e extravagância que esse mundo mais artístico tem. Só que, como vocês já sabem, por conta da introdução que eu fiz nesse vídeo, naquela época não era uma época muito fácil, muito pelo contrário, as famílias estavam lutando muito por conta do dinheiro e a família Parker não era diferente. Então, por conta disso, Bonnie teve que deixar de perseguir esse sonho ou meio que deixar ele para trás com o plano B. E então, ela abandonou a escola na 6ª série e começou a trabalhar para ajudar a família. E um tempo depois, ela conseguiu voltar para os estudos e em 1926, quando estava no 2º ano do ensino médio, ela conheceu um jovem chamado Roy Thornton. Rapidamente, os dois se apaixonaram, abandonaram a escola e se casaram. Tudo isso antes mesmo que Bonnie completasse 16 anos de idade. E como podemos descrever Roy? Bom, ele não era um bom marido. Desde sempre ele teve problemas com as autoridades e simplesmente desaparecia da face da terra e depois reaparecia como se nada tivesse acontecido. Só que, sinceramente, Bonnie não estava muito ligando para o fato que ele era um criminoso. Ela realmente não gostava apenas do fato de que ele sempre desaparecia e parece que eles tinham ali algumas brigas meio recorrentes. Em 1929, os dois acabaram se separando, mas nunca chegaram a se divorciarem oficialmente. E em 1933, Roy acabou sendo condenado a 5 anos de prisão por roubo e tentativa de fuga de diferentes prisões. E em 1937, ele foi morto tentando escapar da prisão estadual de Huntsville. Enquanto isso, Bonnie se mudou para Dallas e voltou a morar com a sua mãe, e aquele antigo sonho de se tornar famosa voltou com força total. Só que, infelizmente, esse sonho novamente foi destruído quando ela sofreu um acidente de carro que fez com que ela passasse a mancar pelo resto de sua vida. E com essa lesão, as suas esperanças de se tornar uma atriz hollywoodiana meio que foram destruídas. Mas a sua vida mudou completamente, deu assim um 360 absurdo em 1930, quando ela conheceu Clyde Barrow. Clyde Chestnut Barrow nasceu no dia 24 de março de 1909 em uma cidade ainda menor chamada Tellico, também no Texas, que tinha uma população de apenas 95 pessoas. Com certeza era o tipo de cidade onde todo mundo conhecia todo mundo. Clyde era o 5º de 7 filhos de Henry Basil Barrow e Cami Tellita Walker. A família também lutava com a falta de dinheiro, e enquanto Henry era um fazendeiro, Cami era lavandeira. A vida deles era super conturbada e Clyde teve uma infância marcada pela pobreza, violência e abuso. No início da década de 20, eles se mudaram para Dallas como parte de um padrão de imigração das áreas rurais para a cidade, onde muitos, incluindo a família Barrow, se estabeleceram na favela urbana de West Dallas. No início, eles tiveram que dormir em sua carroça até que conseguissem dinheiro suficiente para comprarem uma barraca. Assim como Bonnie, Clyde também teve que abandonar a escola e, no caso dele, ele abandonou na 5ª série para poder começar a trabalhar e ajudar a família. E assim que ele pisou o pé ali, na adolescência, ele passou a entrar no mundo do crime. Ele chegou a ser preso diversas vezes, e a primeira vez em que ele foi preso foi aos 17 anos de idade, em 1929, por conta de roubo e fugir dos policiais. E a segunda vez que ele foi preso foi junto com um de seus irmãos, chamado Marvin Ivan Barrow, mais conhecido apenas como Buck, após eles roubarem alguns perus e fugirem. E lembrem-se desse nome porque Buck vai voltar e vai ser muito importante para o resto da história. Entre 1927 e 1929, Clyde chegou a trabalhar em empregos comuns, mas em seu tempo livre ele sempre voltava para o seu hobby favorito: assaltar cofres e roubar lojas e carros. E finalmente, em janeiro de 1930, Clyde conheceu Bonnie Parker.
Na época, ela estava com 19 anos de idade e os dois se conheceram através de um amigo em comum e praticamente foi amor à primeira vista. Pelas semanas seguintes, eles se tornaram inseparáveis e passavam quase todo o tempo livre juntos. Pelo menos até Clyde ser preso novamente por roubo de carro. Ele foi preso e acusado de 2 acusações de roubo e mais 5 de roubo de automóveis, e por conta disso ele foi condenado a 14 anos de prisão e em abril foi transferido para Eastham Prison Farm, hoje em dia conhecida como Unidade J. Dale Wainwright. Mais tarde, Clyde chegou a dizer que essa prisão era praticamente o buraco do inferno, onde ele viu de tudo. De acordo com ele, os prisioneiros eram constantemente espancados e forçados a sentar em caixas de lata sob o sol quente do Texas por horas. E a situação era tão ruim que, aparentemente, os próprios guardas assassinavam os prisioneiros apenas para conseguirem uma recompensa de $25 por fugitivos, mesmo que esses prisioneiros nem tivessem tentado fugir em primeiro lugar. Em algum momento, Clyde conseguiu fugir da prisão com a ajuda de Bonnie, mas não demorou muito tempo até que ele fosse capturado e levado de volta. Logo em seguida, ele foi abusado sexualmente por um outro preso e depois disso, ele planejou sua vingança. Então, em um certo dia, ele começou a atacar brutalmente esse preso com a barra de metal até que ele morresse. E apesar de esse ter sido o primeiro assassinato de Clyde Barrow, um outro preso decidiu meio que levar a culpa ali para que Clyde não recebesse as repercussões do seu crime, e esse cara recebeu prisão perpétua. Como essa prisão, a prisão de Eastham, era uma prisão fazenda, alguns prisioneiros precisavam ser levados para trabalharem nessa fazenda, e como Clyde não queria isso, ele decidiu cortar 2 dedos do seu pé com um machado. Um pouco extremo, mas tudo bem. E até hoje não sabemos se ele teve a ajuda de alguém para fazer isso ou se ele fez sozinho. Mas, independente, foi desnecessário no final. Acontece que apenas 6 dias depois ele foi libertado da prisão, porque ele não sabia que a sua mãe estava do lado de fora falando com todo mundo que ela podia para ver se conseguia libertá-lo, e de alguma forma funcionou. De acordo com todo mundo que eu conhecia, principalmente a sua família, Clyde se tornou uma pessoa completamente diferente após sair da prisão. E uma de suas irmãs, chamadas Marie, chegou a dizer que tinha certeza de que algo terrível tinha acontecido com seu irmão lá dentro, porque agora existiam 2 versões de Clyde, uma antes da prisão e uma depois. Como vocês podem imaginar, por conta do horror vivido e presenciado dentro da prisão, Clyde Barrow passou a odiar aquela instalação. Tanto que seu principal objetivo era roubar algumas pessoas e conseguir o máximo de dinheiro possível para que ele conseguisse comprar várias armas e depois voltar com uma gangue e destruir o local. Então, quando ele foi libertado, ele, Bonnie e um outro homem que tinha cumprido pena com Clyde, chamado Rolf Foots, começaram uma série de roubos pelo Texas. E para Rolf não foi problema nenhum se juntar ao casal, porque ele também odiava a prisão de Eastham. Eles focaram principalmente em postos de gasolina e pequenas mercearias, mas em abril de 1932, enquanto roubavam uma loja de ferragens, o plano não saiu exatamente como eles queriam. Na verdade, durante a fuga, tanto Rolf Foots quanto Bonnie Parker foram capturados e levados para a prisão. Bonnie acabou ficando presa por apenas alguns meses e foi libertada logo em seguida, porque ela não foi indiciada por um grande júri. Já Rolf não teve a mesma sorte. Ele passou anos na prisão e nunca mais se juntou ao casal. Acho que ele percebeu que as coisas não acabariam muito bem para eles. Durante os meses em que Bonnie estava presa, Clyde continuou fazendo o que ele sempre fazia. Continuou assaltando bancos, lojas, enfim. Nada novo sobre o sol. Mas dessa vez, além de ser a pessoa que roubava os locais, ele também passou a trabalhar como motorista de fuga para outros criminosos. Durante um desses assaltos que aconteceu em Hillsborough, em que ele era o motorista, o dono da loja, que era um homem chamado J.N. Butcher, acabou sendo assassinado com um tiro. Mais tarde, a esposa de Butcher identificou Clyde como sendo um assassino e, a partir daí, além de ser procurado por roubos, ele também passou a ser procurado por assassinato.
Em junho, quando Bonnie saiu da prisão, os dois reencontraram e começaram uma gigantesca saga de fugirem das autoridades. Em agosto do mesmo ano, eles estavam na cidade de Stringtown, em Oklahoma, e foi lá onde eles se encontraram e se juntaram a 2 outros homens, Raymond Hamilton e Ross Dyer. E agora, meus amigos, eles eram oficialmente uma gangue. E não demorou muito tempo até que eles ficassem conhecidos como Gangue Barrel. Em um certo dia, enquanto eles estavam em uma feira do condado bebendo dentro do carro, eles foram abordados pelo xerife C.G. Maxwell e o deputado Eugene C. Moore. E quando os policiais viram as garrafas de bebida, o xerife disse que eles estavam presos, só que imediatamente a gangue começou a atirar nos dois. O deputado morreu na mesma hora, mas o xerife conseguiu sobreviver aos seus ferimentos. Apesar de esse ter sido o primeiro confronto direto com as autoridades, definitivamente não seria o último. Aparentemente, em outubro, a gangue teria assaltado uma outra loja e no meio do processo, o dono, que era um homem chamado Howard Hall, acabou sendo morto. Mas não se sabe se essa informação é correta e se realmente isso aconteceu, porque algumas pessoas, historiadores que estudaram muito a história de Bonnie e Clyde, acham bem provável que eles estavam envolvidos nesse caso. No Natal de 1932, a gangue estava de volta no Texas. Só que dessa vez eles tinham um novo membro, um jovem de apenas 16 anos de idade chamado W.D. Jones, que havia se juntado a eles apenas um dia antes. E no dia seguinte, eles já cometeram mais um assalto. Dessa vez, o crime ocorreu na cidade de Temple e o objetivo era roubar um carro de um homem chamado Doyle Johnson. Mas, infelizmente, Doyle viu o que eles estavam tentando fazer e tentou confrontá-los, e foi nessa hora que Jones e Clyde o mataram. Com o novo ano, não vieram novos hábitos. A gangue continuou aterrorizando o estado do Texas, e a próxima vítima foi o xerife do condado de Tarrant chamado Malcolm Davis. Tudo começou porque eles entraram em uma armadilha policial que havia sido montada para capturar outro criminoso que não tinha conexão nenhuma com a gangue, e quando Clyde viu o policial, ele apenas começou a atirar. Só para vocês terem noção, até agora eles já haviam matado 5 pessoas inocentes. E a lista só aumentava. Em algum momento, Raymond Hamilton e Ross Dyer acabaram ficando para trás, deixando a gangue com apenas 3 membros, mas isso também não ia durar muito tempo. Em março de 1933, o irmão mais velho de Clyde, Buck, lembram dele? Então, ele foi libertado da prisão e agora estava aí, livre, leve e solto. Então, ele e sua esposa, chamada Blanche, decidiram se encontrar com Bonnie, Clyde e Jones na cidade de Joplin, no Missouri, e o plano inicial do casal era convencer Clyde a se entregar para a polícia. Afinal, eles estavam vivendo uma vida que basicamente se resumia a assaltar locais, fugir da polícia e matar uma galera que nunca tinha feito nada para eles. Mas digamos que o plano saiu completamente pela culatra porque Buck e Blanche se juntaram à gangue. Pois é. Durante todo o período em que eles moraram em Joplin, eles tentaram aproveitar ao máximo e viviam dando festas em sua casa, que ficava na Oak Ridge Drive, número 3347. As festas eram, assim, extremamente barulhentas, enlouquecidas e cheias de álcool e sabe-se lá se outras substâncias ilícitas, mas, apesar de incomodarem bastante os vizinhos, nenhum deles tinha coragem de chegar lá, bater na porta e perguntar: ou, você poderia baixar o som, por favor? Por motivos óbvios, né? Eu também não teria, não. Eu ia ficar bem longe. Mas isso não durou muito tempo, porque um vizinho foi super corajoso e chegou para a polícia, reclamou o que estava acontecendo, e então a casa passou a ser vigiada. Na época, ninguém sabia que quem estava morando naquela casa era a gangue Barrel, porque naquela época eles ainda não eram tão famosos assim. Algumas pessoas sabiam o que estava acontecendo, mas era mais as autoridades e não era uma mega gangue ainda. Na verdade, os policiais da região acharam que eles eram um grupo de contrabandistas que tinha se mudado para a região. Então, eles prepararam um plano para confrontá-los. Em abril, 5 policiais separados em 2 carros diferentes pararam em frente à casa,
E antes mesmo que eles pudessem fazer alguma coisa, Clyde, Buck e Jones abriram fogo. Os detetives Harry McGinnis e J.W. Harriman morreram na mesma hora. E depois disso, começou toda aquela cena de filme antigo de tiroteio, onde era tiro pra tudo quanto era lado, só que os policiais só chegaram a atirar 14 vezes. O que é muito pouco, se você levar em conta que era um tiroteio. Um dos tiros acabou atingindo Jones, mas nada fatal. Outro quase atingiu Clyde, só que na verdade a bala bateu no botão de sua camisa, que acabou desviando, e Buck só recebeu um pequeno arranhão. No meio do caos, os 3 homens conseguiram entrar em um carro enquanto Bonnie começava a atirar com o rifle, e depois ela conseguiu entrar no carro em movimento, e já Blanche, por outro lado, estava correndo ao redor da casa, procurando pelo cachorro dela que havia fugido. O que eu não julgo, porque se fosse eu na ocasião, eu teria feito o mesmo. E eventualmente, ela também conseguiu entrar no carro, e eu não sei se ela conseguiu capturar o cachorro, o pobre do cachorro, que na verdade, com certeza, só estava tentando fugir daquela maluquice toda. Obviamente, como eles saíram na pressa, eles não levaram boa parte dos seus pertences, o que para a polícia foi ótimo, porque para eles praticamente haviam acabado de encontrar o pote de ouro no final do arco-íris. Tinha um pouco de tudo. Desde o arsenal gigantesco de armas que a gangue possuía, as poesias escritas por Bonnie e rolos de filmes que não haviam sido revelados. E foi de lá que a grande maioria das fotos que conhecemos hoje em dia foram encontradas. Imediatamente, as fotos foram reveladas no jornal Jopping Globe e depois eles enviaram para todas as mídias do país para que eles também as publicassem. A notícia foi parar na primeira página de diversos jornais e também as poesias de Bonnie chegaram a serem publicadas. E caso vocês tenham interesse, eu vou deixar um link aqui na descrição onde vocês podem ver essas poesias. E depois disso, a gangue Barrow começou a ficar altamente conhecida, se tornando então famosa e lendária. Pelos próximos meses, o grupo continuou fugindo e eles nunca ficavam em um único lugar por muito tempo, exatamente para que a polícia não acabasse alcançando-os. Do Texas, eles foram para Minnesota, de lá eles foram para Indiana, e foi assim que eles viveram por um bom tempo. E a partir daí, todas as vezes que eles decidiam roubar uma loja ou roubar um carro, ao invés de entrarem em um confronto direto, eles sequestravam as pessoas e então levavam as vítimas para um local mais isolado, longe da cidade, para que fosse mais difícil que eles conseguissem voltar para casa, mas eles davam dinheiro para as vítimas para que eles conseguissem, pegar um ônibus de volta. Mas não se enganem, porque se eles acabassem achando que a pessoa era um risco ou uma ameaça para eles, eles matavam sem problema nenhum. Só que agora eles estavam famosos, então se misturarem ali na população, no meio da multidão, não era mais uma tarefa tão fácil assim. Até se esconderem em hotéis de estrada tinha se tornado quase impossível, porque alguém eventualmente os reconheciam, ligava para a polícia e começava todo aquele caos novamente. Não estava fácil para eles. Mas se você parar para pensar por um lado, o grande sonho de Bonnie realmente se realizou. Ela se tornou famosa. Provavelmente não da forma que ela queria. E é aqui que fica a grande lição. Cuidado com o que vocês desejam. E daqui para frente, só para baixo. Em junho de 1933, quando Clyde estava dirigindo com Jones e Bonnie por uma estrada do Texas, ele não viu a sinalização de que uma ponte estava em construção e, por conta disso, o carro capotou em um barranco. Por conta do acidente, Bonnie sofreu queimaduras de 3º grau em uma de suas pernas, que até hoje ninguém sabe exatamente como aconteceu. Alguns acreditam que foi por conta de um incêndio decorrente do acidente, enquanto outras pessoas acreditam que foi o ácido da bateria que vazou em cima da sua perna. Mas, independente, podemos perceber que Bonnie era muito azarada em relação às suas pernas. Não sei se vocês perceberam, mas todas as vezes que aconteceu alguma coisa, as pernas dela eram as que mais sofriam. E dessa vez os ferimentos foram tão graves que os músculos de sua perna acabaram contraindo e, de acordo com relatos, dava para ver ossos em algumas partes. Toda a gangue que estava presente naquele momento teve certeza absoluta de que ela não iria sobreviver, inclusive a mesma,
Mas eles não desistiram e a partir daquele momento, Clyde passou a carregá-la para todos os lugares. Depois disso, eles foram para o Arkansas, onde se reencontraram com Buck e Blanche e passaram a se esconder novamente e até ficaram mais quietos enquanto Bonnie se curava. Mas não demorou muito tempo até que Buck e Jones tentassem cometer mais um roubo e novamente as coisas deram errado. No meio do processo, eles mataram o marechal da cidade chamado Henry Humphrey e lá foram eles procurarem outro lugar para se esconderem. Eventualmente, em julho, eles chegaram no Missouri e se estabeleceram no Red Crown Tourist Court, que era tipo um pequeno hotel / restaurante. E para não chamarem muita atenção, Blanche foi responsável por fazer o check-in e disse que eram apenas 3 pessoas ao invés de 5. Eles conseguiram alugar as 2 cabines que tinham, por isso que eu falei que era um pequeno hotel, porque literalmente só tinham essas 2 cabines que eram conectadas por uma garagem. Só que enquanto eles estavam desfazendo as malas, o gerente percebeu, pela janela, que não tinham 3 pessoas, que tinham 5. Ele também percebeu que Clyde havia estacionado o carro no estilo gangster, que é quando a pessoa estaciona de ré, para que caso ela precise fugir, seja mais fácil. Outra coisa que chamou a atenção foi que quando Blanche foi comprar a refeição, ao invés de pagar por 3 refeições, ela pagou por 5. E mais, os funcionários também perceberam que eles haviam colocado jornal em todas as janelas para evitar que alguém conseguisse ver lá dentro e, consequentemente, descobrir o que eles estavam fazendo, quem eles eram, enfim. Mas imediatamente o gerente do local foi correndo contar tudo isso para o capitão da patrulha rodoviária, que era um cliente regular no restaurante. E mais tarde, quando Clyde e Jones foram até a cidade mais próxima para comprarem curativos e outros itens para cuidarem da perna de Bonnie, além de queijo e biscoitos, os funcionários da farmácia ficaram em alerta porque eles já haviam sido instruídos a ficarem de olho em um grupo de estranhos que provavelmente compraria coisas bem parecidas. E com isso, os funcionários entraram em contato com o xerife Holt Coffey, que rapidamente chamou por reforços no Kansas e começou a vigiar as cabines em que eles estavam hospedados. Por volta das 11 horas da noite daquele mesmo dia, o xerife, juntamente com outros policiais, foram até as cabines e foi então que começou um dos tiroteios mais famosos da gangue. Mas, novamente, eles conseguiram escapar. Dessa vez foi por pura sorte. Na verdade, eu acho que em todas as vezes foi por pura sorte. Mas dessa vez em específico, alguma das balas acabou atingindo a buzina de um dos carros da polícia e aí causou tipo um curto-circuito e esse barulho acabou fazendo com que os policiais pensassem que aquele era um sinal de cessar fogo, o que não era. Mas até que eles entendessem que não era, a galera, a gangue já estava tipo longe. Mas os ferimentos foram um pouco mais graves. Buck acabou sendo atingido na cabeça por uma das balas, que acabou deixando ali o seu crânio um pouco exposto, mas ele continuou vivo de alguma forma. Enquanto Blanche, que estava perto de uma das janelas de vidro, quase ficou cega por conta dos estilhaços. O próximo local que eles foram foi para um parque abandonado que ficava na pequena cidade de Dexter, em Iowa, mas não demorou muito tempo até que os moradores locais ou as pessoas que estavam passando pela região percebessem que tinha alguns panos ensanguentados espalhados aleatoriamente. E por conta disso, eles ligaram para a polícia. Mas dessa vez não vieram apenas os policiais. Não. No total chegaram cerca de 100 pessoas curiosas que queriam ver ali o que iria acontecer e como que os presos seriam capturados, se é que eles seriam capturados. Então, houve mais um tiroteio, onde Bonnie, Clyde e Jones conseguiram escapar, mas Buck e Blanche não tiveram a mesma sorte. Ambos foram capturados. Enquanto Buck morreu apenas alguns dias depois por conta dos seus ferimentos, que eram gravíssimos, Blanche foi presa e condenada a apenas 6 anos de prisão. Sim, é uma sentença bem leve. Mas, até onde sabemos, ela não chegou a matar ninguém e ela nem segurava uma arma. Praticamente, ela só estava lá para ficar perto de Buck. Nas semanas seguintes, a gangue foi vista no Colorado, Minnesota e Mississippi, onde continuaram fazendo alguns pequenos assaltos e sempre coletavam ali mais armas para continuarem criando o seu arsenal, com rifles e munições. Em setembro, eles voltaram para Dallas para visitarem suas famílias. E ao chegarem na cidade, Jones decidiu se separar de Bonnie e Clyde e foi para Houston, que era onde sua mãe morava. Mas, mais tarde, em novembro, ele também foi preso e foi condenado a 15 anos de prisão.
Muitos acreditam que, como ele era menor de idade, Clyde o instruiu a dizer aos policiais que tudo o que ele havia feito tinha sido apenas porque havia sido forçado por Clyde e Buck. E por conta disso, após a sua condenação, um grande júri apresentou uma acusação de assassinato contra Bonnie e Clyde, sendo essa a primeira para Bonnie. Pouco tempo depois, quando o casal ainda estava em Dallas visitando a família, eles quase foram capturados, mas Clyde acabou percebendo quando a polícia estava chegando perto do local e começou a atirar. E novamente, eles fugiram, mas não sem alguns ferimentos. E adivinha onde? Nas pernas, tanto de Clyde quanto de Bonnie. Sério, eu realmente não sei como que ela conseguia andar ainda. Lembram que lá atrás eu falei sobre o ódio que Clyde tinha sobre a prisão de Eastham? Então, ele ainda queria se vingar. E em janeiro de 1934, ele conseguiu colocar o seu plano em ação. O objetivo principal dele era conseguir libertar os prisioneiros que estavam na fazenda, e ele realmente conseguiu. Durante a fuga, o major Joe Crosson foi baleado e morto, e por conta da repercussão de tudo isso, o Departamento de Correções do Texas entrou em contato com um ex-Texas Ranger chamado Frank Hammer e pediu que ele rastreasse a gangue de Barrow. E digamos que Frank Hammer era o bam. Se tinha alguém nesse mundo que conseguiria capturar Bonnie e Clyde, era ele. Só para vocês terem noção, ele era conhecido por ser um dos melhores Texas Rangers. E caso você não saiba o que é o Texas Rangers, é apenas um dos grupos de elite do exército mais famosos dos Estados Unidos. Eles costumam pegar os casos mais perigosos e notórios do Texas e participam de várias operações especiais. Frank já tinha sido creditado por 53 mortes e ele mesmo sofreu 17 ferimentos. Ele vinha de uma família de Texas Rangers e 3 dos seus 4 irmãos faziam parte desse grupo. Então, quando ele foi chamado para seguir o caso, ele fez isso sem problema nenhum. E a partir do dia 10 de fevereiro de 1934, Frank Hammer se tornou a sombra de Bonnie e Clyde. Ele passou a morar em seu carro e ia de cidade em cidade, seguindo os rastros deixados pelo casal. No domingo de Páscoa, os policiais rodoviários H.D. Murphy e Edward Wheeler pararam suas motos para ajudarem o motorista que estava na beira da estrada. Mas assim que eles se aproximaram, Clyde, juntamente com outro homem chamado Henry Methven, que por sinal era um dos fugitivos da prisão de Eastham, começaram a abrir fogo contra os 2 policiais. Só que em momento nenhum, Clyde queria que isso tivesse virado um tiroteio. Acontece que tudo começou porque Henry achava que ele queria, então quando os policiais chegaram perto, ele começou a abrir fogo, e como já era tarde demais, Clyde não tinha muito como recuar a esse ponto, ele também continuou atirando. E de acordo com uma testemunha, ela chegou a dizer que Bonnie também deu alguns tiros fatais. Como resultado disso, uma recompensa de $1.000, que hoje em dia seria o equivalente a R$100 mil, foi criada pelos corpos dos membros da gangue. Ou seja, agora ninguém mais queria que eles fossem apenas presos. Eles queriam que eles fossem assassinados. E mais tarde, o próprio governador do Texas também adicionou mais $500 nessa recompensa. Logo em seguida, Clyde e Henry mataram o policial William Campbell. E aqueles que ainda defendiam a gangue pararam de defender. As pessoas não viam mais como justiceiros ou algo do tipo, o que sinceramente eu nem sei por que eles foram vistos dessa forma em primeiro lugar, sendo que eles causaram ainda mais pânico e desespero em uma época que as pessoas já estavam sofrendo o suficiente. E agora eles passaram a serem vistos apenas como assassinos a sangue frio. Em maio, Frank Hammer começou a perceber que existia um certo padrão entre as cidades que a gangue costumava ir. Ele notou que eles sempre pulavam de estado para estado, exatamente por conta da divisa de estado. Ou seja, os policiais de um estado, eles não continuariam perseguindo a gangue caso eles chegassem em outro estado. Caso isso acontecesse, isso seria a responsabilidade da polícia desse tal estado. E isso, obviamente, facilitava e muito que eles continuassem fugindo. Além disso, eles também sempre iam para lugares onde eles tinham algum tipo de parente, exatamente para que tivessem ajuda, para se esconderem, para comprar ali umas comidas para eles, roupas novas e outras coisas mais. Tanto que Clyde Barrow havia decidido que o ponto de encontro, caso eles se separassem, seria a casa dos pais de Henry Methven, que ficava em Louisiana.
E finalmente, no dia 21 de maio, um pelotão de 6 homens, composto por Frank Hammer e vários oficiais do Texas e da Louisiana, descobriram que Bonnie e Clyde planejavam visitar Ivy Madigan, o pai de Henry, que morava na paróquia de Benville, e foi para lá que eles foram. O time, então, armou uma emboscada na rodovia estadual de Louisiana, no marco 154, e apenas esperaram até que eles aparecessem. 2 dias depois, no dia 23, por volta das 9 horas e 15 minutos da manhã, o time estava escondido nos arbustos e tinham conseguido convencer Ivy Madigan a parar sua caminhonete em um certo ponto, na esperança de que Bonnie e Clyde parassem quando o vissem. E demorou tanto que eles quase estavam desistindo até que ouviram um barulho alto do carro de Clyde, e assim como eles previram, ele foi diminuindo a velocidade. E antes mesmo que o casal conseguisse entender o que estava acontecendo, os policiais começaram a atirar. Clyde Barrow foi atingido na cabeça logo pelo primeiro tiro e morreu na mesma hora, e Bonnie Parker começou a gritar desesperadamente enquanto os policiais esvaziavam suas armas. No total, 130 tiros foram disparados, o que é insano. De acordo com o legista, Clyde tinha 17 ferimentos, enquanto Bonnie tinha 26. Os dois tinham sido atingidos tantas vezes que o agente funerário teve dificuldade em embalsamar os corpos por conta da quantidade de buracos. Assim que a notícia começou a se espalhar, uma multidão de pessoas começou a rondar a cena, onde ainda estavam os corpos, e a polícia tentou acalmar eles e afastá-los, mas era uma tarefa um tanto quanto difícil. E bizarramente, várias pessoas começaram a, como eu posso dizer, roubar coisas, como cápsulas de bala, roupas, outras coisas mais, incluindo mechas do cabelo de Bonnie Parker. Sério. Parece até que um cara tentou roubar o dedo de Clyde, só que o policial viu e tirou ele dali. Após os policiais inspecionarem o veículo do casal, eles encontraram mais um arsenal de armas e munições, junto com 15 conjuntos de placas de vários estados. E mais tarde, Frank Hammer disse que odiava matar uma mulher, principalmente se ela estivesse sentada, mas que nesse caso, se não fosse ela, seriam eles. Bonnie e Clyde queriam ser enterrados lado a lado, mas a família de Bonnie não permitiu que isso acontecesse, porque a sua mãe queria que ela fosse levada de volta para casa, o que foi uma tarefa impossível, já que a casa da família Parker ficou cercada por uma multidão que queria dar mais uma olhada no corpo. O seu funeral aconteceu no dia 26 de maio em Dallas e mais de 20 mil pessoas compareceram. Já o funeral de Clyde aconteceu no dia anterior e ele foi enterrado no cemitério Western Heights, também em Dallas, ao lado do corpo de seu irmão, Buck. No verão daquele mesmo ano, novos estatutos começaram a ser aplicados, fazendo com que assaltos a banco e sequestro se tornassem crimes federais. E com isso também foram criadas novas medidas para dificultar esse tipo de crime e também assassinatos em série, para que mais na frente algo parecido não voltasse a acontecer. Em fevereiro de 1935, autoridades federais prenderam e julgaram cerca de 20 familiares e amigos que ajudaram Bonnie e Clyde de alguma forma, e todos eles se declararam culpados ou foram considerados dessa forma. Quanto a Blanche, a esposa de Buck, ela acabou ficando cega por conta dos diversos ferimentos e após a sua libertação, em 1939, ela voltou para Dallas, deixando a sua vida de crime para trás. Ela passou a cuidar do seu pai, que já estava bem debilitado, e em 1940 ela se casou com um homem chamado Eddie Frazier e começou a trabalhar como motorista de táxi e esteticista. No ano seguinte, ela completou os termos de sua liberdade condicional e passou o resto de sua vida em paz com seu marido, que morreu de câncer em 1969. E ela mesma morreu da mesma forma no dia 24 de dezembro de 1988, aos 77 anos de idade, sendo enterrada no Grove Hill Memorial Park com o nome de Blanche B. Frazier. W.D. Jones foi assassinado no dia 4 de agosto de 1973 após ter um desentendimento com o namorado ciumento de uma mulher que ele estava tentando ajudar. E Henry Madigan foi condenado em Oklahoma e morreu em 1948 após ser atropelado por um trem. Parece que ele dormiu bêbado nos trilhos, mas alguns acreditam que ele foi empurrado por alguém que queria vingança. Mas não sabemos ao certo. Fica aí o questionamento. Todo o legado de Bonnie e Clyde sobreviveu por décadas e eles foram retratados de diversas formas.
Por alguns, eles foram retratados como heróis por serem representados como símbolos do espírito sem lei do início do século XX, e por outros foram retratados pelos serial killers que eles eram. Suas histórias foram contadas em livros, filmes e músicas. A onda de crimes de Bonnie, Clyde e da gangue de Barrow foram momentos bem decisivos para a história dos crimes americanos, e seus atos de rebeldia e crimes extremamente violentos instauraram uma mistura de admiração e puro desespero. Mas, embora seu legado seja um objeto de grande debate até hoje, uma coisa é certa: Bonnie Parker e Clyde Barrow sempre serão conhecidos como os bandidos mais notórios da história americana. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscreverem e deixarem seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar para o e-mail ddmeia-noitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, depois da meia-noite. Então é isso. Até o próximo vídeo.